Obrigado, antes de mais, à Faculdade e ao professor Lionel Fadigas pelo convite. Eu sou desta faculdade, sou licenciado na Faculdade de Arquitetura e, para mim, é sempre um prazer voltar aqui à faculdade para discutir convosco um pouco o que é a experiência profissional, o que é pensar o território, o que é o urbanismo e, principalmente, até como já disse o professor Carlos Fernandes, com muita pena da extinção de cursos, como o meu, que era o de Arquitetura de Gestão Urbanística, que tinha um ótimo enquadramento profissional na administração pública e que tem valores reconhecidos e provas dadas e muita empregabilidade, e por isso é pena que se veja muitas vezes essa transformação. É assim, eu trouxe-vos a apresentação do Plano Diretor Municipal de Sintra, mas não vos vou maçar com coisas que vocês já devem saber de cor e salteado por estudo da lei de base ou estudo do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e por isso, como a apresentação também é extensa, vou passar um bocado a correr, apenas abrandando nas coisas que eu acho que podem ter interesse enquanto a própria experiência do processo e enquanto mais-valia para que vocês consigam pensar e devem pensar sempre pelas vossas próprias cabeças e criar coisas novas para além do que está escrito ou do que está pensado. Este era o cronograma inicial, nós já extrapolámos o que estava previsto, obviamente com uma articulação com a avaliação ambiental estratégica, que é uma equipa do Instituto Superior Técnico, coordenado pela doutora Rosário Partidário, mas para explicar que, pronto, de facto, as coisas normalmente não correm como nós gostávamos e, por exemplo, neste caso, o que aconteceu foi que, entre nós concluirmos a proposta do plano, a própria validação política e a apresentação nas comissões consultivas, decorreram 6 meses, e logo a seguir a própria concertação, por força da integração das normas. Como vocês sabem, os novos planos diretores municipais, os de terceira geração, vão integrar as normas dos planos especiais, passam a programas, e por isso tivemos que integrar não só o programa da Orla Costeira, o novo, o POCAS, como as normas do Plano de Ordenamento do Parque Natural Sintra-Cascais, o que nos atirou a concertação para um período mais prolongado e, de facto, estamos em 2018 com a proposta entregue ao Executivo Municipal e em vias de entrar em discussão pública. Aqui há alguns aspectos que podem ser importantes. Aqui isto é só para vos contar um pouco a história do que é fazer um plano diretor municipal. Eu acho que vocês interessam-vos muito mais as histórias do que a teoria. Pelo menos nestes ambientes, não é? Nas aulas será mais a teoria, se calhar, mas houve aqui alguns aspectos interessantes. O primeiro que eu chamava fora do que é regular foi o inquérito geral à população. Nós enviámos na conta dos SMAs, ou seja, das águas, a todos os cidadãos um inquérito para perceber o que é que achavam que eram os aspectos positivos e os aspectos negativos do Conselho. Tivemos uma taxa de resposta de 2%, para nós é terrível, mas para a equipa de avaliação ambiental estratégica que lida com estas coisas foi ótimo, porque as outras experiências noutros municípios foram abaixo dos 2%. E para eles nem foi nada mal. Fizemos workshops da avaliação ambiental estratégica, focagem estratégica, etc. Pronto, também consultámos os serviços, recolha de opiniões, etc. Pronto, mas 2 workshops, um inquérito à população. Um aspecto muito importante, e isto foi uma coisa que também eu acho que é aconselhável. Quando apresentámos a proposta do plano à Comissão Consultiva, apresentámos e tornámos pública a proposta. Ou seja, fomos apresentar nas 11 freguesias do Conselho, não estando em discussão pública, e colocámos a proposta no site da Câmara. Por isso, a partir deste momento, mesmo alargando a participação pública preventiva, quem quisesse participar já com conhecimento de causa do novo PDM, ou pelo menos do que era a proposta da data de 2016, já o podia fazer. E isso já se refletiu na última proposta. Ou seja, houve intervenções de pessoas que, conhecendo a proposta, puderam identificar incorreções no nosso trabalho para que esse trabalho fosse corrigido. Pronto, aqui um pouco a teoria, mas que também é importante, o contexto global. O que é que nós vivemos em Portugal? Inversão da população residente. Isto é a parte da manhã, não é? Foi muito o que foi falado. Pela primeira vez em 40 anos, projeções demográficas do INE para 2060 prevê uma redução de 2 milhões de habitantes no cenário central, 1,5 milhões de alojamentos de fogos em 2060, ou seja, 25%
do parque habitacional hoje, se estas projeções se concretizassem, diziam que o parque habitacional ia estar livre do que já existe hoje, o saldo migratório negativo, envelhecimento elevado, já sabemos, o início de envelhecimento, o número de fogos era superior ao número de famílias residentes e a nível nacional tínhamos 12,5% de alojamentos vagos em 2011, isto de acordo com os censos. São 737 mil fogos vagos a nível nacional. Isto é importante depois para correlacionarmos com o que acontece também em Sintra. E apenas 29% das áreas urbanizáveis nos planos diretores municipais estava até 2012 concretizada. Isto faz parte do relatório nacional de Portugal para as Nações Unidas, para a Conferência Habitats 3. Mas isto também tem um contexto, ou seja, o contexto das áreas urbanizadas sobredimensionadas tem um contexto histórico que também precisamos de entender e que foi falado na parte da manhã e que não tinha tanto a ver, muitas vezes até por questões de ordenamento do território, mas também de política fundiária e preços de acesso ao solo. É preciso combinar. Pronto. Em Sintra, de facto, o que se verificou foi que, em relação ao Plano Diretor Municipal que foi aprovado em 1999, ainda 23% do solo urbanizável estava por urbanizar ou edificar. Pronto, isto é uma constatação igual à que há em muitos municípios. Contexto legal e regulamentar. Temos uma nova Lei de Bases, de 2014, temos um novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, temos um novo decreto regulamentar que estabelece os critérios de classificação de solo, a integração das normas dos programas, deixaram de ser planos, programas especiais, nos planos diretores e nos planos territoriais, elaboração do POCAS, ou seja, nós aqui tivemos logo uma opção, não vamos tomar por referência o POC Sintra SAD de 2003, vamos já apontar para o novo plano, por nossa própria conta e risco, mas por acaso até correu bem. Integração das normas do Plano de Ordenamento do Parque Natural Sintra Cascais, depois da CCDR indicar quais é que eram as normas em articulação com a Câmara e com o ICNF que deviam ser reconduzidas, e depois os dois aspectos essenciais, não acaba aqui. Havia todo um novo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional e todo um novo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional que tinha que ser integrado nesta nova proposta de plano. Contexto municipal, estimativa de perda de população, um estudo do Departamento de Geografia da Universidade de Coimbra. Vimos de manhã, pela apresentação do professor Lino Alfadigas, que Sintra teve um crescimento que chegou aos 30 e muito por cento, quase 40%, na década de 80 e 90, e depois começa a curva da parábola a estabilizar e estamos exatamente em 2011, 2021, no topo da curva, onde se prevê que 2021, 2031 possa perder alguma relativa população. Obviamente que este estudo também é feito, e hoje agora ao almoço estávamos a discutir isso, em momento anterior a este boom turístico que está a empurrar muita população para os anéis periféricos da área metropolitana de Lisboa e que por isso esperamos de alguma forma poder contrariar esta perca. Perda de capacidade atrativa e inversão de crescimento, envelhecimento populacional, a mesma coisa que a nível nacional, mas aqui há um aspecto essencial e importante. Em 2011, em Sintra havia 12,6% de fogos vagos, ou seja, estávamos na média nacional. Só que a média nacional não deve ser comparada com uma cidade importante de uma área metropolitana de Lisboa, ou seja, quando nós vemos uma percentagem igual à média nacional, temos que inserir a análise desse indicador no contexto geográfico e territorial onde se insere este município. 12,6% num município como Sintra é grave. É a média nacional, é grave, nós não estamos num concelho do interior perdedor para o litoral ou para as grandes cidades. 23% já falámos nisto. Foi o sexto território que menos cresceu na área metropolitana de Lisboa, 2001-2011, e aqui tínhamos um aspecto importante. Sintra estava a perder atratividade neste período e penso assim, mas isso é um contexto da área metropolitana de Lisboa. Mentira, não é? Mafra cresceu quase 40%, Cascais cresceu a cerca de 23%. Pronto, adiante. Como todo o nosso trabalho é baseado num diagnóstico, nós elaborámos um extenso diagnóstico com estes temas todos que estão ali apresentados, eu não vou passar por aí. Fizemos as análises SWOT parciais, as análises SWOT globais, uma síntese global e fomos desenvolver o que era a estratégia. A estratégia chamámos um modelo de desenvolvimento territorial. Obviamente, visão, estratégicos, objetivos estratégicos. E também considerámos outra coisa. A nossa ação tem que ter em consideração os grandes temas da atualidade. Ou seja, a sustentabilidade, a equidade intergeracional
pegada ecológica, as alterações climáticas, os riscos ambientais, prevenção dos riscos, economia circular, idade mais, eficiência económica, emprego e sustentabilidade alimentar. Todos estes temas foram importantes no momento da decisão da estratégia para o município de Sintra, com um único objetivo, a melhoria da qualidade de vida. O centro da nossa ação é sempre na pessoa. E este foi um aspecto importante também para explicar, isto também foi algo que foi uma opção da Câmara, da equipa e da própria Câmara, e que se traduz numa alteração ou numa coisa à margem do que diz o regime jurídico de instrumentação territorial e que a própria CCDR achou muito aconselhável e até pensam recomendar no novo regime jurídico. É o seguinte, nós não podemos estar em processos, alguns deles dignos de Sísifo, uma coisa completamente diabólica de 3, 4, 5 anos a fazer um plano, e depois voltar atrás e chegamos ao Executivo Municipal, mas esta não era a estratégia que nós queríamos. Não era. E por isso foi decisão do município fazer o diagnóstico, fazer a análise SWOT, apresentar o contexto, estabelecer uma estratégia e fazer esta estratégia aprovar em Assembleia Municipal. Momento-chave. E em 2015, junho de 2015, aprovámos a estratégia, o modelo de desenvolvimento territorial e a Assembleia Municipal. Aqui bloqueámos a missão dos urbanistas e dos técnicos que iam estar a desenvolver depois, tecnicamente, o plano. E a visão era esta, obviamente baseada na sustentabilidade, na qualidade de vida das pessoas, uma visão em 3 pilares, população, economia e ambiente, e com estes 6 estratégicos. Preservação e valorização do património e identidade, valorização dos recursos existentes e dos ecossistemas, otimização e qualificação do solo e das suas redes, como suporte à qualidade de vida, que é o mais importante, e apoio a uma economia dinâmica, inovadora e competitiva. Um dos aspectos que nós mais gostámos e que sentimos alguma felicidade, felicidade profissional, felicidade académica, é felicidade, é o que nós gostamos de encarar, é que esta estratégia, mais tarde, em 2016, vem a estar perfeitamente alinhada com o que é o Relatório Nacional de Portugal para as Nações Unidas e que dá origem à nova agenda urbana da Conferência das Nações Unidas. Isto para nós foi algum motivo de orgulho, perceber que neste aspecto, pelo menos, estávamos a ser contemporâneos e estávamos a ser ambiciosos, aliás, como todos nós devemos ser. Pronto, isto são os objetivos para cada eixo, ou seja, a eixo preservação e valorização da paisagem e identidade, a preservação da paisagem, a afirmação de Sintra como uma centralidade cultural e ambiental, reabilitação dos núcleos históricos, a existência da marca Sintra, a valorização dos recursos existentes e dos ecossistemas, desde a preservação dos habitats, a valorização dos sistemas ambientais, a identificação do valor prestado pelos serviços dos ecossistemas, um tema muito em voga. Inclusive, tivemos na proposta de 2016 um sistema inovador que não está na proposta final, embora esteja previsto em plano de financiamento e programa de execução vir a ser desenvolvido, para mais tarde ser implementado por via de alteração, e outros temas. Também na otimização e qualificação do solo urbano e das suas redes, vamos ver que todos estes objetivos têm a ver com a qualidade de vida, com o fornecimento e otimização do solo urbano e das infraestruturas tal como nós temos, e depois, obviamente, a economia dinâmica, inovadora e competitiva, e que não é só a economia das cidades, é a economia do solo agrícola, é o capital humano, são os fatores de inovação, etc. Todos estes foram ponderados. Ou seja, o que nós desenhámos foi uma estratégia para o município e com alguns objetivos que não dizem imediatamente respeito ao ordenamento do território. Mas o Plano Diretor Municipal é, acima de tudo, uma estratégia, e uma estratégia não pode estar apenas limitada às questões de ordenamento do território. Temos que ir sempre pela visão holística do território, em que a soma das partes, o todo é maior do que a soma das partes. Obviamente, desenhámos um esquema. A questão depois de como é que nós operacionalizamos isto, eu acho que depois também é menos importante, é mais importante contar o modelo que está por trás do que nós fizemos, do que nós depois, a forma como nós operacionalizamos. E por isso, o modelo de desenvolvimento para a cidade de Sintra começa a assentar nestas grandes áreas. Primeiro, não afirmar Sintra enquanto eixo urbano. Sintra é um conjunto de cidades policêntricas.
E isto é o que nós queremos afirmar. Por outro lado, a economia especializada à indústria da pedra, Pirpinheiro, Montelavar, Maceira, enquanto uma área que tem que ser também reabilitada, mas que tem grandes recursos endógenos. As serras, Serra de Sintra, Serra da Carregueira, obviamente com a preservação dos seus valores, a promoção patrimonial, a conectividade verde, que é exatamente o que vai romper o eixo urbano para criar os tais sistemas ecológicos associados aos cursos de água, mas que afirmam a cidade policêntrica e dão qualidade de vida às populações e, por outro lado, ligam os grandes sistemas ecológicos. A orla costeira, quem conhece Sintra sabe que não temos uma orla costeira degradada, temos um único núcleo urbano colado à orla costeira e esse núcleo urbano sobrevive à sazonalidade, que é a Praia das Maçãs, e por isso pode-se dizer que é uma vila factualmente e que não é só digamos assim, uma área sazonal de férias de verão. Lá está a Praia das Maçãs. E depois a questão da ruralidade atlântica e o interior agrícola. Este foi o modelo de desenvolvimento territorial, era o que nós queríamos fazer e o que nós propusemos à Câmara Municipal enquanto estratégia e que foi aprovado em junho de 2015. Depois começou o trabalho de concretizar isto. Como é que vamos concretizar? Bem, lá estava... Este é o desenho da proposta em 10 volumes, com um grau de complexidade elevado, relatório de plano. Não vou debruçar sobre isto, vocês sabem isto de cor e salteado, é somar a REN e a RAN e pronto, e está lá tudo. Peças fundamentais também sabem isto de cor, um pouco para vos mostrar só algumas questões. Planta de condicionantes tivemos que dividir em 4 plantas. Inicialmente tínhamos 3, depois o ICNF, como não gostava de nós e nós tínhamos batido o pé, em agosto publicam uma alteração à lei para dizer que a perigosidade de incêndio, que é uma coisa que não tem nada a ver com servidões e restrições de utilidade pública, tinha que constar na planta de condicionantes. Pronto, e nós, para cumprir a lei, lá tivemos que acrescentar aqui uma planta em contragosto, digamos assim, mas cumprindo a lei. Mas pronto, recursos naturais. Só nos recursos naturais temos 42 temas. E o aspecto da complexidade do que são, por exemplo, os sistemas da Reserva Ecológica Nacional numa planta que já não é como as plantas de primeira geração, em que a REN era apresentada como uma única mancha, mas temos que apresentar cada sistema como um sistema individual, é este. Pronto, neste caso estamos a ver a zona da Praia Grande, Praia das Maçãs, Banzão, etc., com as dunas, que na realidade não são bem dunas, são mantos de areia, mas pronto, integram a Reserva Ecológica. A planta de património cultural, equipamento de infraestruturas com 58 temas e finalmente esta coisa que é uma aberração, mas pronto, que é a perigosidade de incêndio. A planta de ornamento que nós apresentámos é esta, com zoom, e este zoom não é por acaso. Ou seja, nós aqui fizemos um esforço e lá está, eu estou a tentar passar-vos apenas as mensagens para além do que vocês já deviam saber e do que diz o regime jurídico de engenharia territorial. De vez em quando aparece uma lei inovadora, não é? E a lei diz-vos assim, vocês agora vão passar a fazer as coisas desta forma. E a malta, uns gostam, outros não gostam, mas alguns até percebem isto, vamos, sentido de oportunidade, bora lá fazer isto como deve ser. E a lei dizia assim, bem, a partir de agora, o único plano vinculativo dos particulares são os planos territoriais. É o PDM por excelência e depois vêm os PUs e os PPs. Ou seja, que aquela coisa dos planos especiais passam a programas e deixam de vincular os particulares. Toda a gente, quer dizer, a maior parte da malta que percebia disto, todos contentes. Mas, na realidade, o que depois a Administração Central, como é preguiçosa, queria fazer, era que, por trás de cada plano, houvesse plantas desdobradas do ordenamento que eles já tinham antes, com anexo ao regulamento iguais aos regulamentos que eles tinham. Na realidade, era uma coletânea da mesma coisa. E nós recusámos-nos a fazer isto. E desenhámos uma única planta de ordenamento e desenhámos um único regulamento, a muito custo, com muita concertação metida no meio, e o resultado é este. E testámos graficamente como é que isto funcionava, e quando olhamos para aqui, algumas coisas que não conseguimos resolver, mas pronto, o grafismo a preto contrastava com a cor, etc. Vemos aqui o POCAS, alguns sistemas que não conseguimos fugir por imposição do novo POC. Vemos aqui alguns habitats, também por causa do ICNF, que tinha feito um estudo, etc. Mas porreiro, porque esse aí também acho que temos que ter em consideração
as regras de gestão de habitats protegidos. Isso é uma coisa que muitas vezes nos passa assim um pouco à margem, e a partir deste plano, se calhar, conseguimos remeter para essas normas de gestão, mas que não tem nada a ver com a gestão urbanística normal. Mas pronto, fica lá. Mas pronto, basicamente a complexidade da planta é esta. Apesar de tudo, acho que ficou legível. Por isso, a complexidade da planta de ordenamento do PDM de Sintra não é só isto, ou seja, não é só a classificação e a qualificação do solo. É muito mais. Integra o POCAS, integra as normas do plano de ordenamento do Parque Natural Sintra Cascais, identifica as redes estruturantes, os bens culturais com interesse patrimonial. Porquê? Porque os bens culturais de interesse patrimonial, de nível municipal, não têm representação na planta de condicionantes e, por isso, têm que estar na planta de ordenamento, identificados, se quiserem ter normas. Identifica as áreas de sensibilidade arqueológica, identifica o património geológico, limita unidades operativas de planeamento e gestão, núcleos históricos, e depois também identificámos duas coisas que para Sintra são importantes. Noutro município podem ser outras coisas, em Sintra eram estas duas. As áreas potenciais para a exploração dos recursos geológicos, para que não estejamos a comprometer o recurso por baixo do solo. Ou seja, cada vez que nós nos pomos a construir por cima de um sítio onde há um potencial recurso, estamos a comprometer esse recurso a 10 anos, a 50 anos, a 100 anos ou a 500 anos. Não interessa, estamos a comprometer o recurso. E por isso era necessário identificar estas áreas e criar regras para estas áreas. E depois as áreas potenciais para a vinicultura, por causa do ramisco, que é uma vinha muito importante na zona. Depois, obviamente, o zonamento acústico. Isto é o que toda a gente liga, a proteção e classificação do solo. Desenhámos o regulamento. E pronto, isto eu imagino que vocês já saibam, uma das questões mais batidas, digamos assim, em todo o processo de revisão do Plano Diretor Municipal foi, porque nós éramos dos primeiros municípios, nós fomos apanhados na curva, não é? Quando estávamos a sair do diagnóstico e do modelo de desenvolvimento territorial, levámos com a lei de base e com o regime jurídico e pumba, cá vamos nós na pole position para sermos os primeiros planos a levar com a restrição do solo urbano, que tira a discricionariedade de fazer solo urbanizável aos municípios, e por isso o solo urbano passa a ser aquele que é total ou parcialmente urbanizado e edificado, e tivemos que lá fazer nós a contração dos perímetros urbanos, tendo em consideração, obviamente, o decreto regulamentar, que diz que o solo urbano é aquelas coisas todas, inserção no sistema, tem que ter aglomerados, edifícios, etc, etc. Mas fizemos o exercício da melhor forma possível, articulámos com a CCDR, ouvimos pessoas, fomos a seminários, a conferências, andámos nestas coisas todas. Fomos ver quais é que eram os direitos dos proprietários. Isto é uma coisa muito interessante que está na Lei de Bases e vocês deviam ter em atenção. A Lei de Bases diz claramente que o solo urbano é um dos proprietários que tem direito de urbanizar e edificar. Não só tem o direito, como tem o dever. Tem o dever. Porque se o tivessem feito nos primeira geração e de segunda geração, se calhar não se colocava em questão a Lei de Bases ter que alterar o conceito de solo urbano, porque tinham cumprido com esse mesmo dever. Lá está, tivemos que passar por vários passos. A metodologia, porque era uma metodologia sensível, foi discutida com a CCDR, foram apresentados na Comissão Consultiva, foi alvo de apreciação, foi alvo de concertação. Eu já agora conto-vos uma história, preparem-se, quem quiser trabalhar em planeamento para ter embates completamente esquizofrénicos com algumas entidades da Administração Central. A Direção Regional de Agricultura e Pescas, por exemplo, no que diz respeito à RAN, acha que a RAN prevalece para além dos edifícios, ou seja, a classificação de solo urbano não deve estar onde está a RAN, quando a lei diz exatamente o contrário, onde há solo urbano não há RAN. Mas eles acham, e disseram isto à frente de 30 pessoas de outras entidades da Administração Central, que por baixo do edifício, quando o edifício for embora ainda está lá a reserva agrícola. Pronto, o que é interessante, mas pronto, são histórias que são importantes. Fizemos fichas dos aglomerados, para caracterizar estes aglomerados, com dados estatísticos, e por trás tentámos explicar um pouco a história por trás da classificação, ou seja, analisámos a compacidade, analisámos as infraestruturas, os regimes de salvaguarda, RENs, valores ecológicos, habitats, etc. Fomos ver os compromissos urbanísticos e, no final, fomos avaliar uma coisa que achávamos que era importante. É porque, no meio desta contração toda, o que é que sobrava? O que é que sobra? E então fomos detectar as áreas livres e as áreas expectantes dentro de cada aglomerado. As áreas expectantes são aquelas que não têm nada, as áreas livres são, por exemplo, uma quinta em que
em termos morfotipológicos, está perfeitamente já descontextualizada do crescimento urbano que aconteceu à volta e que são aquelas que normalmente dão origem a operações de loteamento, etc. E por isso são áreas livres. Pelo menos a parte para além da construção. O resultado disto, o novo PDM, a proposta de revisão, tem um solo urbano de 27% e um solo rústico de 73%, o que obviamente isto seria imaginável que acontecesse. Em Sintra, como em qualquer outro município a nível nacional, que haja uma contração do perímetro urbano por força da lei de base e deste exercício. Mesmo aconteceu em Sintra, passou de 32% para 27%. E depois, obviamente, toda a estratégia que está por trás, porque, de facto, Sintra aposta imenso, já está a apostar, ou seja, muitas das políticas que estão no Plano Diretor Municipal estão em exercício neste momento. A reabilitação urbana, a construção de parques urbanos, etc. Nós não estamos a inventar nada, estamos a pôr em prática coisas que achamos que são boas para a população. Detectámos o seguinte, que apesar da contração dos perímetros urbanos, 16,4% do solo urbano continuava livre ao expectante, ou seja, que tínhamos 1.388 hectares que podem ser alvo de iniciativas privadas, que se eu juntar aos 23 mil fogos vagos e às operações urbanísticas que ainda não estão concretizadas, temos alvarás de loteamento que se calhar em 100 casas têm 10 construídas, e se somarmos isto tudo, temos pelo menos uma margem de 100 mil habitantes para o futuro com este plano diretor municipal. A expressão é mais significativa dos espaços expectantes a norte da A16 e também depois fizemos uma verificação dos edifícios principais, quais é que estavam dentro dos perímetros urbanos. Pronto, também este modelo só veio confirmar o que nós já sabíamos, não é? Que a norte da A16 há um fenómeno de edificação dispersa que não existe a sul da A16. E depois é um plano que é muito orientado para as características morfotipológicas, evitar muitos indicadores, evitar muitos parâmetros que muitas vezes vão criar dificuldades e apostar um pouco mais na responsabilidade de quem tem a tarefa de gerir o território. A definição de solo rústico, já sabem, quem vai a conferências e coisas, já ouviram isto 50 vezes, é isto tudo e o que sobra, não é? Mas a lei de base diz uma coisa muito clara. Quais é que são os direitos dos proprietários em solo rústico? É o aproveitamento da exploração produtiva daqueles solos. Não está lá nem edificação, nem está lá a urbanização. E por isso, a natureza dicotómica do solo rústico e do solo urbano, e que de manhã foi falado que devemos otimizar as infraestruturas, devemos otimizar, concentrar o solo urbano e otimizar o investimento público que é feito aí, crescendo dentro dessas próprias margens, é naturalmente o que devíamos estar a fazer. Pronto, e os incompatíveis com o solo rústico, o decreto regulamentar também clarifica as novas construções, salvo orientações no PROT. O PROT-AML vai dizer, obviamente, que a edificação dispersa deve ser combatida. Isto são questões dos usos do solo. Esta foi a nossa classificação e qualificação do solo. Óbvio que agrupada. Isto é uma coisa um bocado estranha, porque quem passa de um plano de primeira geração para um de terceira, já de segunda, eu acho que de primeira para segunda é quando se nota mais, porque de repente parece que estamos a fazer um plano de urbanização para um concelho inteiro, não é? Porque vinhamos de uma distinção dicotómica de solo rústico e solo urbano, em que havia categorias de espaço de solo rústico e de solo urbano quase que não havia nenhuma, não é? Porque era solo urbano, e de repente passamos para estas categorias todas, não é? Dos decretos regulamentares, ao nível de um plano diretor municipal e no CHIG, lá estamos nós a desenhar um PU municipal, que é o que de vez em quando parece, mas pronto, menos grave, porque algumas destas agrupam-se. Eu vou passar isto, só para vos mostrar, eu só trouxe isto para vos mostrar, para cada um destes sistemas a definição, fomos ver uma fonte de informação vastíssima, introduzimos isto no CHIG, desenhámos. Isto é um aspecto muito importante. Os CHIG são uma ferramenta fundamental, mas não substituem o planeador, nem substituem o urbanista. Ou seja, depois do SIG apresentar o resultado, nós desenhamos. Nós é que conhecemos os limites físicos, nós é que temos a visão,
E por isso nunca deixar que os SIG substituam a mão humana. Eu olho para o plano de ordenamento do Parque Natural Sintra Cascais, de 2004, e vejo SIG. Não vejo pessoas, vejo SIG. Vejo SIG. Porque eu olho para o diagnóstico e tenho lá habitats, valores excepcionais de flora e de fauna, e o que está representado no regime de salvaguarda é exatamente o mesmo polígono, com as esquinas a passar por cima de casas e de muros, e sem sentido nenhum, territorial. É uma cópia de uma coisa para a outra. Ninguém se deu ao trabalho de desenhar o resultado que estavam a ver, nem de questionar o resultado. Nós tentámos fazer isso. O SIG dá-nos um resultado, a observação dos sistemas, e agora vamos desenhar. Espaços florestais. Os espaços florestais, este é um dos exemplos. Os espaços florestais unidos aos espaços naturais são os que nos fazem afirmar os grandes vales e que fazem desenhar os grandes ecossistemas e os grandes sistemas ambientais do Concelho de Sintra. E por isso a nossa mão, o nosso traço, não é? O Oscar Niemeyer e tal, é importante. A curva, não é? Bom, eu gostava daquilo. Espaços agrícolas, norte do Concelho, atividades industriais, eu vou passar isto tudo, não vos interessa tanto. Isto é engraçado porque, de facto, depois fizemos o exercício que foi, bem, acabámos de fazer este trabalho e vamos sobrepor em transparência às fotografias aéreas e vamos ver a aderência que isto tem em relação à realidade. E chegamos aqui ao Val de Cabrela e ficámos mais ou menos contentes. Identificamos-nos com o resultado. E de manhã também o engenheiro Carlos Fernandes estava a falar do PDM de Sintra e de vez em quando as coisas que se dizem dos planos diretores municipais de primeira geração, porque se critica muito por isto ou por aquilo. Este vale já está desde 99 salvaguardado graças ao PDM 99. Não fosse o PDM, se calhar isto não estava no estado em que está de salvaguarda. E por isso, houve sistemas ambientais, houve várias áreas que foram salvaguardadas graças aos primeiros planos. Engane-se quem acha que houve erros nos primeiros planos. Não. O primeiro plano, por defeitos, e muitas vezes por evolução do contexto histórico, estamos a viver outro período completamente diferente, as políticas são diferentes, o que nós queremos são coisas, se calhar, diferentes. E, por isso, as coisas têm que ser vistas no seu próprio contexto. Eles serviram para isto, salvaguardaram estas áreas, principalmente. Obviamente que muitos deles planearam solo urbano acima das nossas necessidades, mas temos que pensar que, se calhar, isso também foi uma estratégia. Foi uma estratégia que tinha a ver com a disponibilização de solo para as pessoas residirem nas cidades e para a urbanização, para o crescimento, porque era isso que estava em voga. As cidades competiam em crescimento. Ribeira, ali a Samarra. Pronto, e depois a qualificação de solo urbano. Aqui também fomos ver as centralidades, os habitacionais, baixa densidade. Eu vou passar isto tudo, que já vai extenso a apresentação. Também não interessa. Isto foi a organização, execução do plano. Só para vos falar disto, como é que o plano é executado? Isto acho que para no âmbito da faculdade é muito mais importante. Planos territoriais, operações de planeamento e gestão, operações de reabilitação urbana, ligações rodoviárias e outros estudos, planos e projetos. Primeiro ponto, planos de urbanização para as grandes cidades. Se queremos qualificar as cidades, se queremos a cidade policêntrica, se queremos qualificar o espaço público, se queremos ordenar o estacionamento, a circulação e o transporte, temos que olhar para cada cidade com as características distintas que cada cidade tem e que isso muitas vezes não é possível ao nível de um plano diretor municipal que olha para as cidades, nomeadamente quando tem que criar normas de forma normalizada, digamos assim, porque deve o fazer à escala a que está a analisar. E por isso, desde a Vila de Sintra, Algarão Martins, Gualva Cacém, Montabrão, Belas, que é Luz, as grandes cidades com planos de urbanização para serem elaborados. E depois as unidades de planeamento e gestão. 3 grandes parques, ou seja, eu centraria a intervenção nestes 3 grandes parques urbanos, que são os que vão cortar a cidade policêntrica. Alguns deles já estão em construção e por isso isto é o que eu estou a dizer, isto já são políticas, algumas das quais que estão a ser concretizadas. Uma UOPG para a Praia das Maçãs, pelas características únicas que tem em termos de qualificação daquele espaço, e depois 8 unidades operativas exclusivamente para os parques empresariais.
E este é um aspecto muito importante, porque os parques empresariais é uma das áreas onde Sintra se quer afirmar mais, porque temos indústrias de grande valor, mas temos espaços muito heterogéneos, temos áreas devolutas, temos espaços expectantes, e este convívio em que a infraestrutura muitas vezes não suporta a atividade que lá está, em que eu tenho uma indústria ou uma empresa muito importante ao lado, se calhar de um espaço que em termos de imagem não é aquele que nós queremos, requer um investimento que vai desde as infraestruturas à imagem, à projeção dessa área, à regeneração e ao reordenamento. Repensar esses territórios com vista a sermos muito mais competitivos no domínio empresarial. Pronto. Isto era o que eu estava a falar. Só para terem uma ideia, os parques das Ribeiras, um com 145 hectares, o 391 hectares e, finalmente, o que vai da Carregueira até que a Luz, 327 hectares, que também já vamos ouvir falar por causa do eixo verde e azul, e alguns exemplos dos parques empresariais enquanto áreas que têm, de facto, de ser desenvolvidas, tem que haver mais estudo, mais aprofundamento, mas um grande investimento. Só nos parques empresariais estão previstos 15 milhões de euros de investimento para 8, ou seja, que dá uma média de 1,52 por cada, só para investir na atratividade de empresas e na requalificação daquelas áreas. As ARUs, atenção, mantemos todas as ARUs, temos neste momento só em ARUs um investimento, se não estou em erro, de 53 milhões de euros em reabilitação urbana, e por isso é disto que nós estamos a falar: parques urbanos, reabilitação urbana, qualificação da qualidade de vida das pessoas. Infraestruturas rodoviárias, apenas temos 3, digamos assim, 3 de 2,5, que eu diria. Porquê? Porque, por força da nova lei de base do regime jurídico, e bem, o nós dizermos para aqui vai passar uma estrada constitui reserva de solo e, por isso, pode ser expropriado, ou pode o próprio proprietário pedir à Câmara a expropriação imediata. Ou seja, nós temos que ser consequentes com as nossas ações e com o nosso planeamento. E, por isso, em vez de estarmos aqui a inventar 10, 15, 20 vias possíveis num horizonte que não sabíamos que se íamos concretizar, limitámos-nos àquelas que temos mesmo que fazer e que são estruturantes a nível interconcelho. Pronto, neste caso, a ligação a Mafra, as variantes ali ao RAL e a circular Poente ao Cacém. Depois, outra coisa que também é inovadora, por força da lei de bases, é o Fundo Municipal de Sustentabilidade e Coesão Territorial, ou seja, o Fundo de Sustentabilidade, em que nós, de facto, e o que diz a lei de bases, é que vamos direcionar receitas que tenham a ver com a atividade urbanística a um fundo para o qual é direcionado para os instrumentos de execução do plano. Isto também está desenhado no plano de financiamento e no programa de execução. Este é apenas um exemplo com as verbas, eu diria, assustadoras no bom sentido, da reabilitação urbana. Isto são verbas aprovadas nos programas estratégicos de reabilitação urbana, já em Assembleia Municipal, os tais, aliás, 50 e tal milhões, exatamente. E só para explicar que, de facto, em áreas de investimento, o município de Sintra, com este plano diretor municipal, prevê um investimento de 200 milhões a 10 anos, são 20 milhões, o que está para além da verba que consegue adquirir por ano, mas nós temos uma bolsa de poupança que nos permite receber essa margem, digamos assim, neste momento, e também inclui o novo hospital de proximidade e outras coisas que são investimentos significativos, 30 milhões, etc. Pronto, por área de investimento temos, obviamente, o património e identidade, porque aqui a reabilitação urbana entra em grande força, mas a reabilitação urbana também está associada à requalificação dos cursos de água e aos parques urbanos, e por isso esse investimento acaba por entrar também aqui. Na economia, com os OPGs e outras atividades, 28%, ou seja, estamos a falar de 64 milhões, e depois, finalmente, o ambiente e a governança. A questão ambiental está muito diluída no património e identidade. Grande parte do investimento acontece aqui. Se calhar devíamos ter feito esta separação de outra forma, mas pronto, foi os cálculos que nos deram, mas o resultado não espelha, de facto, o que acontece. Apenas para vos dizer outros aspectos importantes, isto para nós é ponto de honra no novo PDM. O novo PDM tem que ser monitorizado e tem que ser avaliado com frequência, e temos que estar receptivos a corrigir o que tivermos para corrigir,
quando for necessário, com base nesses indicadores. Nós agrupámos pelos temas do modelo de desenvolvimento territorial, pessoas, economia, território e ambiente, temáticas de indicadores, depois vai as caixinhas que podem ser parâmetros ou podem ter indicadores depois lá dentro, isto está a ser tudo construído, mas que no final dá-nos indicadores temáticos e o indicador final. E por isso o plano não é um fim, é um instrumento de política. Vamos elaborar relatórios anuais, bianuais, já a submeter a Assembleia da República, ou seja, metade do prazo do que diz o regime jurídico e, obviamente, o REOT de 4 em 4 anos, e explicar o seguinte. No outro dia, na CCDR, um colega dizia com muita piada, também num seminário, com muita piada, mas com muita realidade. Nós não acabamos um plano e sentamos e pá, porreiro, foi 4 ou 5 anos nisto, agora é que já está. Não. Nesse momento começa o plano. No dia da aprovação é que começa o plano. Porque o que nós vamos fazer a seguir é garantir que o plano é executado, que é uma coisa que é importantíssima. E por isso o PDM é o princípio. E isto é uma coisa que temos. Isto é o trabalho preparatório para o que nós queremos fazer. Fazer o plano é o trabalho preparatório para o que nós queremos fazer. Depois temos que garantir que aquilo é concretizado no território. E pronto. Vamos avaliar medidas adicionais. Depois isto é o que resulta da avaliação, que poderá resultar inclusive na alteração ou revisão do plano. E muito obrigado. Só um aspecto essencial, que eu tinha pensado nisto. Mas eu estou na Faculdade de Arquitetura e com a licença do professor Lionel Fadigas, dizer-vos o seguinte. Eu sou formado nesta faculdade, sou arquiteto. Na minha área, desde que eu comecei a trabalho com engenheiros, com geógrafos, com arquitetos paisagistas, e todos nós somos urbanistas. Mas a arquitetura é outra coisa. A arquitetura não é uma cadeira de engenharia, nem ser engenheiro é uma cadeira de estruturas no curso de arquitetura. E por isso, eu convido todos a seguir à conferência, a defender os vossos direitos, que são mais os vossos direitos que estão em risco. Irmos à Assembleia da República, repudiar o diploma que vai estar em apreciação e que prevê que muitos engenheiros, não interessa o número, é uma questão de princípio, muitos engenheiros possam exercer arquitetura. Acho que é inadmissível o que está a passar e os nossos representantes políticos têm uma obrigação de visão de futuro. E a visão de futuro não é olhar para os erros do passado e prolongá-los para a frente. E pronto, queria só deixar acho que é o ambiente certo e se eu conseguir que 2 pessoas ou 3 estejam a mais, já fico super contente de vos ver lá daqui a bocado. Obrigado.